Boa noite, como prometido, mais uma vez tivemos a oportunidade de termos o nosso tempo e o tempo de vocês à disposição de mais saúde e bem-estar. Sejam todos bem-vindos. Todas as pessoas que nós estamos trazendo aqui que estão há muito tempo trabalhando e fazendo bem na área da saúde integrativa. Tivemos já uma live falando sobre a área visceral, falamos um pouquinho aí junto com o Dr. João Ornelas, e hoje ele vai estar daqui a pouco novamente com a gente. Ele está lá em Portugal. Semana passada nós tivemos aqui uma apresentação sobre hormônios. Nossa, eu aprendi muito com o Dr. Manuel Rocha, todas as informações que ele nos deu, e por isso que nós do laboratório da terapêutica nutricional fomos atrás, já que sabíamos que iam liberar a melatonina. Eu pensei até então que era um hormônio para o sono, você tomaria para melhorar teu sono, mas eu descobri que a melatonina influencia muito no teu controle de peso, para aumentar tua massa muscular, para retirar inflamações, inchaços, controlar teu peso. Ela é muito importante. Então aí, se você não sabia até agora, foi lançado. Tudo que falam de produtos, de nutrição, de saúde, a gente usa, prova, observa os resultados naquelas pessoas mais deficientes e depois coloca à disposição para vocês. Esses 30 anos que eu tenho dentro da Orto e da Biomolecular não é para nada. É para vocês saberem que quando vocês adquirirem qualquer produto da linha Criar, são produtos que de fato estão fazendo revolução. Não é um simples produto, ele tem que ter nanotecnologia, ele tem que ter um desempenho intracelular, extracelular muito alto. Caso contrário, nós não iríamos colocar à disposição de pessoas que já nos colocam a saúde delas há 5, 10, 15, 20, 25, 27 anos. Eu tenho pessoas que a gente está ajudando no cuidar da saúde. É muito mais fácil você cuidar de doenças do que você cuidar da manutenção da saúde. Principalmente com o que eu sempre falo. O pessoal diz assim, mas Marcos, o naturopata biomolecular, ele trabalha em que área? E eu simplifico para todos vocês. Naturopata biomolecular, ele trabalha com doenças subclínicas. O que é isso? Doenças subclínicas é a mesma coisa que você pegar uma pessoa e disser para ela assim, ó, o glúten vai te fazer mal, a caseína do leite vai te fazer mal. E a pessoa olhar para você e dizer assim, mas você está enganado. Eu fiz os meus exames e eu não sou intolerante, eu não sou alérgico. Então tem uma diferença entre intolerância, em alérgico e subclinicamente. Então, subclinicamente, a maioria das pessoas são alérgicas ao glúten, à caseína e alguns outros alimentos. Muitas vezes até o próprio ovo. Então, a gente tem que entender e conhecer, porque sintomas não é todas as doenças que vêm a trazer um sintoma com uma dor, um mal-estar. Então, nós trabalhamos dentro da medicina integrativa, mas com doenças subclínicas, aquelas doenças que não têm sintomas aparentes. Quantas pessoas que você ouviu falar aí que tinha uma saúde de ouro, de ferro, e de repente apareceu com CA, com câncer, e muitas vezes fulminante e não teve nem tempo de reagir? Então é para isso que nós estamos aqui, para ajudar a você a entender por que da necessidade de sempre ter o teu médico de confiança e fazer lá os teus exames, mas que você entenda junto com ele que existem os resultados normais e os resultados ideais. Os normais é mais ou menos para aquela pessoa que está na faixa das doenças, então está normal. Agora, os ideais é para aquela pessoa como eu e você que queremos de fato ter uma saúde integral. Nós podemos ser responsáveis pelo bloqueio quando as viroses, quando os fungos, quando as bactérias, como os patógenos vêm à tona e a gente pode reagir. Então, mais ou menos isso. Então, você quer aprender um pouquinho mais sobre hormônios? Vai na live que nós fizemos na semana passada. Dr. Manuel Rocha deu uma explicação fantástica. Semana que vem nós temos uma pessoa maravilhosa aí, a doutora Elisângela, que vai nos passar muitas informações sobre a parte odontológica. É a hora de vocês entenderem. Tudo que acontece na boca acontece no nosso corpo. Então nós temos microsistemas e esses, como temos aí a nível da reflexologia, do doin, do shiatsu, da acupuntura, também temos esses microsistemas no nosso rosto, né? A fisiognomonia, na nossa orelha, na nossa sobrancelha, no nosso olho, na nossa íris,
na nossa língua e vamos descobrir alguma coisa mais sobre a parte dos nossos dentes. Então, muita atenção, não perca. Terça-feira que vem, a partir das 20 horas, vamos ter mais uma convidada VIP aí com muitas informações. Traga todas as tuas dúvidas. Eu não tenho tal dente, eu fiz uma reposição, e agora? Então vamos aprender mais sobre isso que é muito importante, tá bom? Para nós conversarmos um pouco mais aqui e já chamarmos nosso convidado VIP, e nós vamos falar um pouquinho sobre um curso específico, que é mais uma ferramenta para você se especializar. E você que não trabalha na área da saúde, mas que precisa da saúde integrativa, fica de olho que hoje nós vamos ter muitas informações importantes. Respiração, diafragma, postura e toxinas. Como que tudo isso se envolve? Disruptores endócrinos, vocês viram lá, informações sobre os metais pesados, sobre todo dia, de uma forma ou de outra, nós estamos sendo intoxicados. Além de tudo isso, sermos um pouco mais conscientes e coerentes naquilo que está fazendo mal subclinicamente. Então, se você não sabia o que era uma doença subclínica, é aquela doença que você já tem, mas não sabe que ela existe. E de vez em quando ela pode estar aumentando a tua circunferência abdominal, pode estar tirando a tua energia, pode estar tirando o teu sono. Nós vamos também falar muito no decorrer desse mês aí sobre a melatonina e como que ela funciona a nível do equilíbrio das nossas glândulas. E aonde que ela vai se inteirar aí. No yoga a gente chama de terceira visão, né? O sexto chakra. Vamos ficar bem ligados aí perante essa situação. Voltando então ao que nós mais precisamos. O objetivo principal desses encontros nossos é que você tire tuas dúvidas perante dentro do teu consultório, dentro da tua clínica, dentro da tua casa, e o que você pode fazer para mudar a atuação do teu corpo perante a todas as coisas que estão te prejudicando, estão te intoxicando e que você não percebe. Todos nós estamos bem ligados aí e sabermos que o principal alimento para o nosso organismo é o nosso ar. Então nós temos que tomar, independente se você segue aquelas normas que nós sempre falamos aqui, de acordar, espreguiçar, fazer aquela respiração profunda, tomar aqueles 2, 3 copinhos de água de manhã cedo, primeiro a água morna, depois a água com limão. Tem uma sequência aí que você tem que conhecer um pouco mais sobre o nosso histórico. Você tem que ir lá nas redes sociais. Se você ainda não faz parte dela, dá uma clicadinha aí, manda também para as pessoas que você acha que tem interesse de ter mais saúde e bem-estar, que é esse o nosso grande objetivo, nosso coração a serviço. Dica mais importante de todas elas, pelo menos 10 respirações profundas de manhã e 10 à tarde. O que são as respirações profundas? São respirações conscientes, que você possa mandar de fato oxigênio para o teu cérebro. A maioria das pessoas estão aí há semanas, há meses, há anos, sem fazer aquilo que teu corpo precisa, que é abastecer ele com esse oxigênio. Tão difícil de achar um ar puro, né? Saudável. Então, e se você não está dando condições de tentar drenar e organizar isso, pior ainda. Então pensa aí sobre as tuas dúvidas, o que você está sofrendo, o que você precisa entender mais para trabalhar com o teu paciente, com o teu cliente, com o teu interagente. Pessoal, também muitos depoimentos. Nós temos depoimentos de pessoas que estavam com esteatose grau 1, grau 2, grau 3, litíase biliar, que são aquelas pedrinhas que se formam. Você vai entender um pouco mais se eu preciso fazer cirurgia, eu tenho que retirar minha vesícula ou não. Muitos desses fatores a gente sempre faz acompanhados com médicos para vermos as necessidades e as urgências. Tem muitas pessoas que não vai conseguir salvar, mas muitos casos a gente tem conseguido ajudar com excelência. Então é importante você saber qual o protocolo a usar em cada situação. Hoje é muito pólipos na vesícula, nódulos no fígado, cistos no fígado. Então muita coisa está acontecendo aí, porque o fígado é o órgão que processa tudo. Não somente o que você ingere, o que você se alimenta, mas também o que você sente, o que você percebe, as suas emoções, a tua ação neurológica. Tudo tem que ser ativada e desativada através do fígado. É importante você saber assim sobre os elementos que são importantes você consumir. E ali foi falado sobre iodo. Se você tem dúvidas sobre iodo, então vai lá nessa live anterior. O Dr. Manuel Rocha explicou tudo certinho, te deu um protocolo certo de como você utilizar o iodo, tanto oral quanto passar também, que é muito legal. Então tem as dosagens corretas aí.
principais elementos. E ele falou também muito sobre essa ativação hormonal, necessidade de um bom ácido graxo essencial, então um ômega 3. Quanto que você toma por dia? Você está tomando 200 miligramas, 500 miligramas, 1 grama, 5 gramas, 10 gramas? Aí depende de cada caso. Por isso que você tem que procurar um profissional qualificado, que conheça muito de ortomolecular, de biomolecular, de medicina integrativa, para ajudar a você se manter na área da saúde. Isso. Olá! Aí, achamos... Ó, você viu? Devagarzinho a gente está começando a pegar no tranco aí. Você me falou que não está em Ilha da Madeira. Você está onde hoje mesmo? Estou em Lisboa. Lisboa. Estou em Lisboa. Estamos aqui hoje, no intervalo, amanhã recomeçamos uma formação, eu e um colega que está, já vi que ele está, que já entrou na live, o Alberto Silveira, um colega que estamos aqui a dar uma formação em reeducação postural global, que é uma visão dos fisioterapeutas enquanto profissionais de saúde integral, saúde global, com uma visão fundamentalmente a nível do músculo-esqueleto, que é a reeducação postural global, que é um método de tratamento músculo-esquelético criado pelo professor Philippe Souchard, um francês. Passou já a vida e é mais quase brasileiro do que francês, embora isto para um francês é complicado. E ele aceitar que abdica da sua visão francesa para aderir à brasileira. Mas ele tem aderido. E então nós que somos da equipe de formação dele, estamos aqui a fazer uma formação, agora aqui em Lisboa, para os fisioterapeutas portugueses. E é um prazer muito grande entrar aí com você nesta linha de divulgar a saúde na sua plenitude, na sua profundidade. E então é um prazer muito grande, eu agradeço imenso o convite. Para mim vai ser muito prazeroso estar aqui este pouquinho com você. Oh, que beleza. Eu agradeço aí, fico feliz de conseguir encaixar logo em seguida, né? Acho que faz uns 15, 20 dias, né, que nós fizemos a nossa primeira live, falando um pouquinho sobre a desintoxicação orgânica funcional, que é um método que veio para ficar e eu tenho certeza que é uma luva para encaixar tanto na área estética, na área psicológica, na área mental e principalmente na área funcional. Essa parte, com a experiência que tu já tem aí, a gente fica nós muito lisonjeados de você fazer parte da nossa equipe aí e aderir principalmente o sistema do programa Criar. Agora, o que nós tínhamos ali, eu sei que nós temos uma programaçãozinha dentro do DOF, que é a desintoxicação orgânica funcional. O que nós poderíamos expor um pouco aí para o pessoal que é leigo, que não conhece muito sobre a desintoxicação ou simplesmente só fez alguma desintoxicação caseira, detox caseiro, já passou pelo detox Criar, fez, só que as pessoas se confundem muito hoje a desintoxicação e saúde plena. Uma coisa que eu brigo muito no consultório com as pessoas, porque elas dizem assim, Max, agora eu fiz a desintoxicação, eu estou pronto para fazer tudo que eu queria fazer, e a gente sabe que não é. Eu acho que a desintoxicação, o programa de limpeza orgânica, é como se fosse uma ponta do iceberg, porque existem muitos fatores que têm que ser colocados em prática. Como na área da fisiologia, que você tem o maior carinho, que eu acredito que eu não conheço uma pessoa que tem um conhecimento tão grande como você nessa área, eu tenho observado e tenho pedido nas lives, pedido no consultório, porque a pessoa tome consciência de fazer pelo menos umas 10 respirações de manhã conscientes e umas 10 respirações à tarde. Porque a gente sabe que com as toxinas, o fígado sobrecarrega e ele também vai gerar uma diminuição no espaço diafragmático. Então, o diafragma, de uma forma geral, também vai ser abalado. E o que você poderia nos explicar um pouco sobre isso aí? Toxina, alteração do fígado e diafragma. Aonde que encaixa tudo isso, meu amigo? Eu, antes de você me aceitar, eu já estava a ouvi-lo. São estas vantagens destas coisas, de eu já aprender um pouquinho, entrar nessas coisas, antes que você me autorize.
E exatamente estava a ouvir esse seu conselho maravilhoso. Pelo menos tiremos um pouquinho, 10 inspirações, 10 expirações de manhã, 10 à noite, não é nada de excessivo o tempo perdido. Tudo isso tem uma importância fundamental. Não é só o facto de, quando expiramos, colocamos uma quantidade muito grande de dióxido de carbono, daquelas as tais toxinas voláteis que temos lá dentro. Porque nós temos, durante todo o dia, o músculo está a trabalhar. O músculo produz também ácidos mais pesados, que é o ácido lático, que é eliminado pela urina. E produz lá ácidos mais leves, que é o ácido pirúvico, que é eliminado pelo ar, pelo pulmão, que é volátil. Só este facto, além do dióxido de carbono, que nós, pelo metabolismo celular, nós estamos constantemente a produzir, como qualquer fábrica elabora um produto e produz toxinas, produz fumos, produz ácido. Sim. Então, as nossas células são a mesma coisa. Nós precisamos de eliminar esses ácidos voláteis, que é fundamentalmente o dióxido de carbono e o ácido pirúvico. E isso é fundamental que nós façamos com intenção de eliminar. Por outro lado, nós ao eliminarmos, depois vamos ter espaço suficiente para poder inspirar. E inspirar o quê? O ar puro, o oxigênio, que vai ser o principal carburante para as nossas células novamente. A questão, então isso é fundamental. Nós tirarmos alguns momentos para inspirar, para expirar, para fazer estas trocas gasosas. Nós sabemos, entramos no quarto, abrimos a janela e deixamos a porta um pouquinho aberta para ventilar. Porque se ficamos ali no quarto durante a noite e tal, nós ficamos dentro do quarto com ácidos, o ar conspurcado. E nós fazemos isso. Ora, no nosso pulmão, no nosso interior, no nosso aposento interior, nós temos de fazer coisa idêntica, não é? Fazer essa libertação de toxinas. Isso é fundamental. Nós temos, para que possamos fazer isto bem, temos um órgão que se chama diafragma, que é um músculo. Para quem não está um pouco familiarizado com isto, vamos imaginar uma seringa. Mas imaginem a seringa aqui, tem um êmbolo no meio. Para que o ar entre cá em cima na seringa, eu puxo por aqui pela ponta da seringa, puxo, o êmbolo desce e o ar entra cá dentro. Cá dentro é idêntico a coisa. O pulmão tem um músculo por baixo, na base do pulmão, aqui, deixa pôr esta coisa aqui, de forma que veja os meus pulmões, mas eu tenho aqui um músculo, quando ele se contrai, ele baixa, e então faz o ar entrar por aqui. Ele puxa a base do pulmão, faz um vácuo dentro do pulmão, como se fosse uma bexiga, que puxa ao fundo e o ar entra lá dentro. Quando depois esse músculo relaxa, descontrai, esse sobe e o ar sai. Isto é o mecanismo fundamental do diafragma, que nos faz como músculo principal da respiração, quer da expiração, quer da inspiração. Isto é fundamental, é a base. É a base. Ninguém consegue passar mais que, no máximo, 2, 3 minutos sem respirar. Além destas funções imediatas, temos muito mais funções com muito mais características permanentes de funcionais e fisiológicas. Né? E é isso que eu gostaria de hoje falar um pouquinho
no tal detox, à volta deste músculo, do detox em termos mecânicos, porque nós temos o detox em termos bioquímicos, numa IATAR, as máquinas, colocamos produtos químicos e sai o esgoto já praticamente possível de beber. Isso é uma detoxicação bioquímica, né? Que temos esses sistemas também dentro do nosso organismo. E essa parte dessa lixeira, produtos degradados da ETAR também tiveram que ser eliminados para o outro lado, de uma forma mecânica. Temos os tratores para fazer a remoção desses produtos pesados. Isso. No nosso corpo temos também isso. Em especial a grande fábrica que é o fígado, que é uma grande fábrica que produz esse tal trabalho bioquímico e que ficam restos que têm de ser removidos. E para removê-los tem que ter uma forma mecânica para removê-los. E quem faz essa parte mecânica é o diafragma. Era fundamentalmente isso hoje que eu gostaria de vos dizer umas palavrinhas. Nossa, perfeito. Cheguei à conclusão e tive a oportunidade que, na família, acho que você conheceu, na primeira vez que você veio para um dos nossos congressos, há muitos anos atrás, que eu dei o depoimento sobre o caso da minha esposa, da Vanilda, que nós estávamos com aquele problema e bioquimicamente estava tudo em ordem, organicamente tudo em ordem, mas quando a gente viu, devido a algumas desrupturas, alguns desequilíbrios ali, o fígado tinha gerado um aumento químico, né, um aumento tóxico, e aquela dificuldade que ela tinha no diafragma que não deixava mais ela sustentar, às vezes, algum esforço, subir uma escada, aquela fraqueza, e isso estava tirando e sugando toda a energia dela. E eu observei depois daquele caso, que a gente fez o programa Criar e teve aquela limpeza, como as pessoas têm falta de informação perante a essa linha do diafragma. Porque a gente pode fazer um teste muito rápido, e faço isso hoje no consultório, pedindo para a pessoa fazer uma respiração profunda. Você não acredita a dificuldade que as pessoas têm de completar uma respiração devido à sobrecarga e dessas alterações viscerais que nós estamos tendo, principalmente as intoxicações e a própria gordura visceral que está aí sorrateiramente sossegada. O que você nos diz devido a essa disfunção? Como que chega a esse ponto? A gente sabe que o sobrecarga de toxinas vai acumulando, e a pessoa, sem perceber, ela perde a sensibilidade com o diafragma. E todas essas funções que você já, por muitas vezes, em conversas particulares mesmo, você me passou a importância da normalidade do diafragma e a própria circulação e as funções de eliminações. Como que nós podemos entender um pouco mais o diafragma no dia a dia, assim? Isso. Para mim, o diafragma, enquanto órgão mecânico, vamos vê-lo mecanicamente. Ele tem milhentas outras funções. Assim, resumidamente, ele é o principal órgão do pegar as nossas emoções. Quem não se lembra, quem nunca teve essa experiência de ter uma notícia ruim e depois dizer, aqui em Portugal, temos muito aquela notícia foi como um murro na boca do estômago, que é exatamente no centro, convergência das duas cúpulas diafragmáticas. Porque é exatamente quando temos uma notícia ruim, quando o nosso sistema emocional é muito intenso, recebe muita energia emocional, ele contrai fortemente. E entra, por vezes, tipo em queimbra, com dor permanente. Além desta função, que é uma função fundamental e que vai implicar em todas as outras funções do organismo, né? Ele tem uma função puramente mecânica também. Eu gosto de dar esta ideia. Além daquela ideia do êmbolo de uma seringa, com todos os efeitos, para cima da seringa e para baixo do êmbolo da seringa, ele tem uma função sobre os órgãos
de como um massageador dos órgãos. É maravilhoso. Os órgãos que estão abaixo dele, quando desce, quando nós inspiramos, por exemplo, vamos supor esta minha mão, o fígado, e esta outra minha mão é o diafragma, que é uma películazinha que está em cima do fígado. Ora, quando o diafragma contrai para nós enchermos, quando eu faço, o diafragma achata. E ao achatar, empurra o fígado para baixo. É como se fosse uma mão. E eu gosto, vamos lá todos pensar, toda a gente sabe o que é uma esponja de cozinha. Vocês pegaram na esponja, colocaram um pouco de detergente e passaram no prato, que estava cheio de azeite português maravilhoso, porque acabaram de comer um prato de bacalhau com batatas à murro. E então, aquele prato está cheio daquela gordura, o azeite, com o resto ainda do bacalhau e da batata, e vocês precisam de limpar o prato. E então passam aquela esponja, retiram aqueles resíduos. Mecanicamente, bioquimicamente, a esponja tem o detergente que bioquimicamente vai dissolvendo um pouco aquilo, vai dissolvendo, e é isso que se passa lá dentro do fígado. Né? Bioquimicamente, o fígado também tem uns detergentes, a bile, que vai dissolvendo aquelas gorduras. Depois, além destas bioquímicas, tem as biofísicas, tem os restos de batata, o resto de bacalhau e tal, as fibras do bacalhau, o amido da batata, que não entra nas funções bioquímicas ali dentro do fígado. Então, são restos lixo mecânico, o tal lixo 10 hectares que sobrou depois de fazermos o processo de libertação bioquímica. E então, este lixo tem que ser eliminado mecanicamente da esponja. O que é que nós fazemos para colocar a esponja novamente limpa? Para, no dia seguinte, voltar a limpar os pratos, que tem sujeira. O que é que fazemos? Vamos lá e apertamos a esponja, deixamos entrar a água e apertamos e relaxamos. Apertamos e relaxamos. O criador, seja ele qual for, já sabia que nós íamos inventar as porra das esponjas para lavar a louça. E então deu-nos esse exemplo no fígado. E nós fomos lá ao fígado, ver como é que o fígado funciona e fizemos as esponjas. Porque realmente o fígado funciona assim há milhares e milhares de anos. Tem o diafragma em cima dele, que faz isto. Quando o enche, ele faz. Ele aperta a esponja, fígado, onde entraram aquele resto de bacalhau e tal, que veio lá das tripas, não é? Veio aquele restos todos, aquele comer todo. Ele vai lá e espreme aquilo. E o fígado manda para onde? Para a vesícula, para o depósito de vesícula. Através daquele suco que se chama bile e que arrasta esse resíduo do fígado biomecanicamente. Isto é uma coisa fundamental, porque se eu não tenho uma boa mobilidade deste diafragma, se eu, por exemplo, passo a vida assim, todo ansioso, com o diafragma lá embaixo, todo contraído. Ele contraiu uma vez a esponja, mas nunca mais relaxou para entrar água e depois levar o resto novamente. Entendeu? Para mim, isto é o fundamental a nível do órgão fígado. Então, eu não posso ter um fígado saudável se eu não tiver um diafragma saudável. Porque se o fígado fica parado, estes resíduos que vão do intestino nunca vão poder sair do fígado. E é isso que ele vai se acumulando, essas chamadas lamas, que são esses restos do bacalhau, o resto do lama, bilhar, tudo isso vai engrossando tudo, né? Batata, murro, tudo isso, e ele vai se acumulando, vai formando o quê? As tais pedras.
entre aspas, obviamente, não é? Sim. Mas que, na verdade, conseguem atingir a ser pedras. Porque nós também absorvemos cálcio, magnésio, potássio e esses minerais que depois se colocam à volta desses aglomerados gordurosos para tentar impedir que eles se interliguem com as outras coisas e não nos venham fazer mal. E então eles petrificam esses resíduos do fígado e quando vão lá para o depósito, que é a vesícula vai ficando cheia destes depósitos. Como nós temos uma despensa, uma arrecadação, vamos colocando lá coisas, vamos esquecendo daquilo. Rapaz, nas tantas aquilo já não serve de nada, a porcaria da despensa, porque já está cheio de cancalharia. O que acontece com a nossa vesícula? Vai ficando cheia dessa velharia, o músculo da vesícula já não tem capacidade de se contrair e eliminar aquilo. Porquê? E elas foi-se acumulando, umas foram-se ligando às outras, e depois o tubinho que sai da vesícula para o intestino, que era para trazer esse detergente, já não tem capacidade, é estreito, não tem capacidade para fazer passar essas autênticas pedras. E então, com uma vesícula completamente afuncional. Ela está cheia de resíduos, já não serve de depósito, e quando é como um frasco de detergente na cozinha, que eu enchi com a quantidade de areia, pedra, do detergente já não tem detergente. Está tudo ocupado pelo espaço das areias e das... Perfeitamente, dá para se ter uma noção. E tu, principalmente essa parte da mecânica aí que você expôs, uma coisa que num dos congressos que nós tivemos no passado, você nos falou sobre a pressão que vai se dando dessas toxinas que vão ficando, e a dificuldade que tem do próprio órgão eliminar. Então, agora você resumiu melhor ainda essa função aí, tanto do diafragma, pegando e fazendo a movimentação. E uma das coisas que nós vemos, no yoga, a gente estuda muito sobre os exercícios de pranayamas, toda aquela parte respiratória, e a gente percebe que hoje uma das coisas que as pessoas estão perdendo muito é a parte da função respiratória. Então, todo mundo cada vez mais retraídos. Essa nova geração, que é a geração do celular, então assim, só eles ali e passam o dia todo. Eu não sei quanto de ar, o percentual, mas eu acho que perderam mais de 50% da função natural de respiração. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo agora nesse momento, olha a visão que o Dr. João Ornelas está nos dando sobre essa parte do diafragma. Sem falar do interlaço, da paixão que ele tem sobre isso, perante sangue, perante concentração, memória, porque está tudo interligado, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, eu quis falar primeiramente do diafragma, porque é fundamental de detoxicar este órgão. Se este órgão não estiver detoxicado, não vamos ter limpeza na nossa cozinha. Se eu tenho uma esponja de cozinha porca, cheia de resíduos, toda a louça, toda a minha alimentação posterior vai estar conspurcada. Isto é extremamente fundamental. Obviamente, para a energia vital do ar é fundamental. E eu gostaria de, também, na medicina tradicional chinesa, oriental, em geral, é a parte circulatória, que é outro componente fundamental também na parte ocidental, é óbvio. Eu nasci no campo, na terra, na agricultura, e uma coisa que era fundamental, e ainda hoje continua a ser, olha, agora aqui em Portugal estamos cerca de 2 meses aqui de seca extrema, e é inverno, e quando deveria estar a chover, aqui ao contrário daí, o inverno aqui é que chove, e não chove nada. E estamos com uma seca desgraçada, e é o grande problema.
não há água, não há circulação de água nas raízes das plantas, as plantas morrem. E se as plantas morrem, o ser humano morre. Os animais morrem e o homem como animal morre. Nós temos de ter neste nosso corpo, neste nosso terreno, onde estão plantadas as nossas células e os nossos órgãos, constituídos por essas células, têm que ter essa irrigação, têm que ter água. Água para levar o quê? Levar oxigênio e levar nutrientes. E essa água retira as toxinas do corpo, das células. Como se eu tiver um pântano, eu tenho que tirar as toxinas que estão nesse pântano. Senão, eu posso plantar lá as coisas mais maravilhosas que não dão nada. Nós podemos ter as células maravilhosas, podemos ter as melhores vitaminas, podemos ter os melhores adubos, as melhores vitaminas, mas se eu não tiver boa circulação, eu morro, a minha célula morre. O diafragma vai voltar a cair aqui como o músculo fundamental, a estrutura fundamental para toda a circulação. Vou-vos fazer o apelo para pensarem numa seringa. Não tem o êmbolo a funcionar bem. Imaginem uma seringa que puxa a água de um tubo de ensaio, de uma tina. Se eu deixo o êmbolo cá em cima, a água fica ali parada. Eu tenho que fazer o êmbolo mexer para a água subir e a água descer. E voltar a subir a água e voltar a descer a água. Haver circulação nessa água. O nosso diafragma, obviamente um pouco mal comparado, como se diz em português, o nosso diafragma vai fazer esse efeito. Por exemplo, no intestino. Vocês sabem que o intestino é como se fosse uma grande mangueira num jardim. O intestino tem cerca de 9, 10 metros. E é muito. É uma boa mangueira ainda. Dentro da pança. E no interior e à volta desse intestino, temos a maior parte do sangue a circular. Em especial, quando nós estamos a fazer a digestão, tem de ir esse sangue lá aos intestinos para pegar nos alimentos, absorver os alimentos e levar para o fígado. Ora, são cerca de 4 a 5 litros de sangue que circulam por minuto entre o intestino e o fígado. É praticamente todo o sangue do corpo vai para lá, porque é isso que é o importante na altura da digestão. Quem é que faz mexer esse sangue? Porque é sangue venoso. Atenção, não é o coração, porque o coração bombeia o sangue arterial. Mas este é sangue venoso, e é sangue que já passou pelos capilares do sistema. E então já não tem pressão do coração. E ele tem que ser reabsorvido. Tem de voltar a vir lá de baixo, imaginem, lá dos pés, depois do intestino, para vir cá para cima para o coração novamente. Quem é que faz subir esta coluna de sangue? Não pode ser o coração, fisiologicamente não pode ser o coração, o diafragma. Depois, mais tarde, durante o curso, no próprio curso, nós vamos explicar isto muito bem para que nós entendamos bem isto e possamos fazer os exercícios específicos para favorecer esse retorno, chamado retorno venoso, sim, cá para cima depois das pernas, do intestino, do abdômen, para o coração, para voltar o coração a enviar esse sangue já puro, né? Já que depois passou pelo pulmão, já está cheio de oxigênio e de nutrientes, para novamente para as células, tá bom? Ornelas, o que nós vamos fazer agora? Vamos tentar criar uma situação aqui. Como foi muito bem direcionado o DOF, desintoxicação orgânica funcional. Vamos tentar dar uma pitadinha muito rápida para o pessoal. Princípios de diagnóstico, é o que nós vamos fazer. Então, primeira fase. Pessoal, agora nós vamos passar para vocês o que vai ser feito dentro desse curso.
que eu acredito que agora até o início do ano que vem ali nós já vamos estar mais ou menos preparados já com datas e tudo mais. Até o final do ano consigamos fazer a inauguração do lançamento. Isso, que é aquele grupo experimental, são os primeiros profissionais que vão estar, porque nós estamos aí com um planejamento junto com o doutor João Ornelas, também tem mais pessoas que fazem parte, a doutora Emília, mais a Vanilde com a nutrição, tem um monte de fatores aí que nós estamos entrando e a gente quer deixar o nosso legado, né, para esse pessoal aí, colocando experiência, tantos anos com as desintoxicação orgânica funcional. O Dr. João Ornelas está lançando um processo, como nós falamos na primeira live, nós ficamos 5 dias estudando o espaço onde que vai ser. Por mais que a gente já conhecia, o espaço está sendo construído, está se desenvolvendo, com as viagens dele para a Europa, para o Brasil e tudo, claro, sempre tem aqueles contratempos, e por isso que nós estamos nesse período aí. Mas tudo indica que no início do ano a gente já vai estar pleno vapor, com o pessoal desenvolvendo um trabalho, é um trabalho de muita profundidade e ramificação. Nós estamos colocando toda a nossa experiência na área da saúde, tudo que ele está nos colocando à disposição aí. Primeiro passo, no trabalho, no programa do DOF está lá, princípios de diagnósticos, que nós vamos estudar alguns tipos de anamnésia, análises clínicas, imagens, etc. A gente vai dar uma visão geral, porque a pessoa tem que conhecer um pouquinho sobre os exames laboratoriais, o básico, para o pessoal ter uma ideia de pontos inflamatórios, conhecer um pouquinho sobre uma ultrassom, uma análise básica, conhecer também sobre a medicina tradicional chinesa, que eu acho que os 5 elementos e toda aquela parte é importante para a pessoa entender aonde que entra o fígado, onde que entra o baço, onde que entra os rins, o coração, todo esse quarteto fantástico aí, que é maravilhoso. Depois, um pouco também sobre a iridossomatologia, que é um trabalho, um estudo básico, onde que o pessoal, com uma pequena prática, vai aprofundar mais isso. Segundo passo, nutrição funcional. Essa nutrição funcional, onde que, humildemente, a doutora Emília, a seu conhecimento, mais a Vanilde, que está fazendo todo o seu trabalho aí, acredito que vão estar bem preparados para fazer um trabalho muito grande dentro da parte da nutrição funcional. Estudos um pouco da anatomia e da fisiologia, principalmente do sistema digestório, que é isso que nós conversamos um pouco hoje nessa live. Mas na parte prática, na parte saindo da bioquímica, indo para a parte biofísica, que é o que você nos expôs ali. Quarto passo, fisiologia da toxicidade. Isso aqui é um trabalho bem profundo, fisiognomonia da desintoxicação, órgãos e funções gerais. Daí foi falado também sobre alcalinização e acidificação. O pessoal entender um pouco nesse ponto. Essa bipolaridade é fundamental. Nós temos que ter um equilíbrio bipolar, um equilíbrio para o nosso sistema. Bioquimicamente, o sistema tem que funcionar entre 7 e tal na tabela de acidificação. 7,35, 7,45, 7,35. Nós, quando entramos, por exemplo, no exercício físico, nós produzimos muitos ácidos, os nossos músculos produzem ácido. É normal, ainda bem que é assim. É como um carro, quando nós colocamos o carro a trabalhar, ele produz energia, faz acender os faróis, faz os pneus andarem, mas produz fumo, produz toxinas. O nosso sistema é igual. Quando nós produzimos esses ácidos, essas coisas tóxicas, nós temos a obrigação de retirá-los quando o nosso sistema está um pouco tapado. Se eu tiver o canto de escape do carro tapado, ele vai morrer, o carro morre, quebra. Tem que limpar. Também no nosso organismo nós temos que limpar. Isso é fundamental, as pessoas entenderem o que é isso da alcalinização, da acidificação, para poderem orientar os seus pacientes, os seus clientes, simples cidadão, não é? Que quer ter saúde. Fora isso, o que foi colocado por você junto ao curso, que é a homotoxicologia. Pessoal, bem rapidinho por causa do nosso tempo, que ele está chegando quase ao final, a homotoxicologia nós vamos estudar dentro do DOF ali, desintoxicação do sistema músculo-esquelético, que é nós estamos falando aqui nada mais com o papa dessa área aí, eu tenho o maior prazer, o trabalho que você faz é maravilhoso. Desintoxicação do sistema organo-visceral, muito importante, envolve
tudo isso que a gente falou hoje, a desintoxicação do sistema psicoemocional. Cada ponto disso aqui, pessoal, entendo, daria uma live bem grande para explicarmos sobre tudo isso. O projeto do curso, ele está para quantos dias mesmo? O curso, neste momento, nós planeámos-lo o início para 4 dias. Levantar as questões. E depois, digamos que é uma formação muito básica, e depois 4 dias para assentar as coisas. Então o curso propriamente são 8 dias. 4, as pessoas vão para casa, vão trabalhar aquilo que tiveram, vão mastigar, vão remoer bem o que adquiriram nesses 4 dias, vão repensar, vão estudar mais um pouco, e depois, nos outros 4 dias, podemos aproveitar um final de semana, né? E então as pessoas não perderem tanto tempo assim em termos dos seus pacientes, em termos... Só para nós tentarmos finalizar, sendo que o DOF é um curso específico para profissionais da área de saúde, que vai ser ministrado a primeira etapa em 4 dias. Nós vamos ter logo as datas para vocês, até o final do ano, o início do ano. Vamos ver como é que vai as construções do espaço. Então, você vai se preparando aí se você quer acrescentar no teu dia a dia essa maravilhosa ferramenta. Se tiverem dúvidas sobre você fazer o curso, ter mais essa especialização aí, com um professor que vem lá da Europa fazer um trabalho maravilhoso, e que já está há muitos anos com milhares de alunos aí no mundo todo, você vai ter a oportunidade de ter as informações na área da formação. E terça-feira que vem temos mais uma live maravilhosa, onde que vamos falar da área de odontologia. Tudo sobre os teus dentes. Você tem ainda os teus dentes cisos? O que ele interpreta a nível psíquico, emocional, neurológico? Na área da fisiologia. Então, tem muitas coisas aí que vocês vão gostar. Isso que ele falou para vocês agora, sobre circulação, olha, não é uma coisa que qualquer profissional entenda. Esse retorno da circulação, vocês tiveram só uma pequena palhinha aí das informações que vão ter à disposição de vocês no curso. Então, prepara lá 4 dias da agenda de vocês até o final do ano, o início do ano, para vocês estarem junto com a gente, num local fantástico. Grande abraço a todos vocês e até terça-feira que vem, 20 horas, se Deus quiser, nós estaremos juntos aí novamente.